Temos connosco a candidata da CDU às eleições autárquicas do Porto, Hilda Figueiredo. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para a entrevista. Vou colocar então 5 questões-chave sobre as quais gostávamos de conhecer sucintamente o seu posicionamento e eventuais propostas para os próximos 4 anos de mandato, caso seja eleita. Primeira pergunta. Considera que todos os portugueses devem ter direito a um jardim de sossego com dimensão e qualidade suficientes para serem utilizados como espaço de descanso, lazer e recreio a menos de 15 minutos a pé de distância de sua casa? O que está disponível para fazer nesse sentido, caso ganhe estas eleições? Boa tarde a todas e a todos. Obrigada pela entrevista e gostaria de dizer que esta é uma questão importante para a CDU. A CDU, como sabem, inclui o Partido Comunista Português, inclui o Partido Ecologista aos Verdes e muitos independentes, e tem sempre pugnado por uma cidade mais verde, por uma cidade onde as pessoas possam ter acesso a espaços verdes e a espaços de convívio, de lazer, onde as famílias possam conviver, possam ter acesso ao desporto, à cultura, mas também à recreação, e onde naturalmente haja um convívio intergeracional. E por isso nós consideramos que nas zonas urbanas, nos bairros, e não apenas nos bairros municipais, mas também aí, nas urbanizações, nos quarteirões, haja espaços com esta finalidade e que esses espaços não fiquem a uma distância superior a 10, 15 minutos a pé para as famílias. E por isso apresentámos já ao longo do mandato algumas propostas com estes objetivos e no programa para o próximo mandato vamos continuar a insistir no reforço destas medidas, porque a cidade do Porto está ainda com grande deficiência de espaços destes, próximas das zonas onde as populações habitam. Muito bem, passando para a segunda questão, considera importante melhorar a qualidade do ar no centro da Boa Vista e na Baixa do Porto? E, no mesmo sentido, também melhorar a qualidade das medições da qualidade do ar? O que é que está disponível para fazer também nesse sentido, caso seja eleita? A melhoria da qualidade do ar passa, sem dúvida, por nós termos mais e melhores transportes públicos em toda a cidade, que assim permita melhorar a circulação das pessoas e diminuir o recurso ao transporte individual. Nós pensamos que é preciso haver medições da qualidade do ar, maior fiscalização, naturalmente, mas, sobretudo, uma aposta muito grande no transporte público, com preços tendencialmente gratuitos, com parques de estacionamento na periferia da cidade que permitam ligação direta aos transportes públicos, também gratuitos, por exemplo, para quem tiver sistemas como o Andante, e assim nós teremos uma diminuição do trânsito no centro da cidade e, naturalmente, transportes públicos de melhor qualidade, tendencialmente gratuitos, e também apostando naturalmente no elétrico. Sabemos que alguma transformação já está a ser feita na STCP, a própria Câmara também nos seus veículos, designadamente a recolha de lixo, já o está a fazer, mas é necessário intensificar mais para melhorarmos a qualidade do ar e, naturalmente, também esse apelo à própria atividade económica existente na cidade, para que igualmente tenha em conta
a melhoria da qualidade do ar, mas passa muito por estas políticas públicas ligadas ao incentivo à qualidade e à melhoria e ao reforço do transporte público e também, naturalmente, à utilização de veículos não poluentes. Muito bem, obrigado. Próxima questão, se acha que a cidade do Porto pode fazer mais pela preservação e pela classificação do património histórico da cidade, nomeadamente relativamente a edifícios de elevado interesse para a memória coletiva da cidade, como nomeadamente a primeira estação ferroviária do Porto Boa Vista? É uma pergunta muito interessante, porque também sabem, como eu própria me empenhei durante este mandato em alguns destes aspectos e em relação à classificação da estação ferroviária da Boa Vista no Porto, cheguei mesmo a apresentar uma proposta de recomendação com esse objetivo, que infelizmente não passou, mas ela veio até na sequência já do processo de reversão da venda do terreno da antiga estação ferroviária da Boa Vista, que a Esrefer fez, ou contrato de promessa de compra e venda, foi sempre um processo muito obscuro, pouco transparente, que a IP tem nas suas mãos e que tentámos, junto do Governo, também, passando pela própria Câmara Municipal e pela Assembleia da República, reverter. Infelizmente não conseguimos até hoje, mas igualmente, por exemplo, este monumento da Guerra Peninsular, que existe aqui na Rotunda da Boa Vista e que não estava classificado, também foi uma proposta que fizemos para que a Câmara encetasse o processo da sua classificação, e o que aliás foi aprovado por unanimidade. Igualmente tentámos, por exemplo, que a antiga casa da Almeida Garrett fosse adquirida pela Câmara e naturalmente transformada num centro, um museu, enfim, ligada à vida e obra da Almeida Garrett, mas também da época liberal e de toda uma história do Porto dos últimos 200 anos. Também conseguimos que fosse aprovada, mas a verdade é que, passado um mês depois da sua aprovação, por unanimidade, a casa ardeu. Como, aliás, aconteceu, como sabemos, no pico da especulação imobiliária na cidade do Porto, com outros edifícios importantes. Nós estamos também muito preocupados com outro tipo de património e temos intervindo, quer na Câmara, quer na Assembleia da República, na sua defesa, como, por exemplo, também o antigo Museu Etnográfico e aquele Palácio de São João Novo, ou, enfim, os antigos quartéis e antigas instalações ligadas ao Exército, da manutenção militar e outros, que estão aí semi-abandonados ou abandonados mesmo, e que são espantosos espaços que podiam estar a servir a cidade, seja na área social, na área cultural, na área associativa, e infelizmente estão ao abandono. Mas há todo um outro património, como já agora, como a própria Ponte Maria Pia, que podia estar a ser valorizada e disponibilizada à população, seja o ramal da Alfândega, o antigo ramal da Alfândega, sejam, enfim, todo um conjunto de património ligado à antiga indústria, como os fornos, por exemplo, na zona de Campanhã, de fábricas, de antigas fábricas. Portanto, não estamos a falar apenas
de palacetes e palácios, estamos a falar também da vida e da económica e social da cidade, e podíamos ainda falar de um outro património ligado ao imaterial, às artes e ofícios, às próprias lutas que se desenvolveram na cidade, porque o Porto teve ao longo dos séculos muitas importantes lutas que o seu povo foi desenvolvendo numa visão progressista e transformadora da cidade e que também deviam estar a ser assinalados digamos, e a servir de base até a roteiros culturais da memória da cidade do Porto. Muito bem. Claro que vamos continuar a defender tudo isto, não é preciso acrescentar. Correto. Passando à próxima questão, o que é que pensa sobre a proliferação de grandes superfícies comerciais no centro da cidade, nomeadamente da sua implantação em terrenos ainda não construídos, como é o caso deste terreno público ferroviário da Boa Vista? Considera que é relevante implementar medidas que reduzam esta proliferação e que previnam o seu subsequente abandono? Também aí tivemos ao longo do mandato uma ação consequente com esse objetivo e cumprimento-vos igualmente, porque convergimos muitas vezes nessas tomadas de posição. É com grande preocupação que vimos a maioria de Rui Moreira avançar por caminhos de proliferação de grandes superfícies na cidade, e designadamente esta do Corte Inglês aqui na Rotunda da Boa Vista. Não só pela importância de que já falámos até patrimonial desta zona, pela importância que tem para a população, mas igualmente por um outro aspecto que tem a ver também com o transporte e com o trânsito, com uma zona onde já hoje confluem vários tipos de transporte, mas que tenderá a agravar-se com novas construções e novas linhas e novos projetos que estão em marcha. Ora, então, conjugar tudo isso com mais uma construção de um grande centro comercial e tudo o que isso envolve nesta zona, nós consideramos que traz problemas para a circulação, para a mobilidade no local. Mas consideramos também que a cidade do Porto tem uma grande falta ainda de habitação com rendas apoiadas, com rendas controladas, e esta zona tem aspectos que poderiam servir um duplo objetivo: construção de habitação e construção do espaço de convívio, de lazer, de equipamentos culturais e desportivos, sociais, que permitissem também, com o espaço verde, criar aqui uma zona que servisse todo este bairro mais denso da Boa Vista. Pensamos que esse era o caminho que se deveria seguir. Defendemos-lo na própria revisão do PDM. Infelizmente não conseguimos e por isso votámos contra o PDM. Mas o que falámos aqui para a Boa Vista, naturalmente que se aplica a toda a cidade. Nós achamos que não se deve continuar a aceitar a construção de grandes superfícies comerciais na cidade. Já tem bastantes, já estão a andar outros investimentos significativos e, sobretudo, aquele hábito que existia na Câmara do Porto de nos confrontar com factos consumados deve ser profundamente revisto. E o coletivo do Executivo Municipal deve conhecer desde o início as propostas que possam surgir nesse âmbito, com o objetivo, naturalmente, de os tornar também objeto de um grande debate público, da participação da população, para que seja
sejam os próprios moradores e a população da cidade a pronunciar-se antes de uma decisão que, em muitos casos, põe em causa os interesses dos moradores e da cidade. Obrigado. A última questão que tenho para lhe colocar vem precisamente na sequência do que estava a dizer, tem a ver com esta questão da participação cívica. Há uma série de instrumentos que já são largamente utilizados noutras autarquias, mas que não existem ainda na cidade do Porto, como é o caso dos orçamentos participativos e dessa discussão pública com um verdadeiro alcance comunitário sobre projetos de grande impacto para a cidade, como a construção de novos centros comerciais ou a demolição de edifícios memoráveis da cidade. Por outro lado, também é muito difícil, na verdade é quase impossível, conhecer antecipadamente as datas e a agenda das reuniões públicas da Câmara e Assembleias Municipais. Nesse sentido, o que é que poderia fazer para melhorar a participação cívica no seu todo, caso seja eleita? Nós defendemos uma profunda alteração destes procedimentos existentes aqui no município do Porto, porque se refere à Câmara, mas não só, à própria Assembleia Municipal e até na maior parte das freguesias. Nós precisamos de maior transparência no seu funcionamento. Precisamos de um incentivo à participação popular. Eu sei que são afixadas as ordens de trabalho e os dias das reuniões nos documentos oficiais, no site da Câmara, etc. Só que isso não chega. É necessário dar-lhe maior divulgação, maior visibilidade, e isso por um lado. E por outro, alterar profundamente o regulamento das reuniões municipais, de forma a garantir que os cidadãos podem ir participar nas reuniões públicas da Câmara sem a obrigatoriedade de inscrição prévia com 8 dias de antecedência e sem obrigatoriedade de dizerem o tema em que se vão inscrever. Nós estivemos contra esse regulamento e vamos novamente defender uma profunda alteração destes processos para que haja uma efetiva garantia da participação popular e para que também, como já disse há pouco, venham às reuniões da Câmara todos os projetos de urbanismo significativos e sejam sujeitos a um debate de forma a que a população conheça antecipadamente o que se está a discutir, o que pode vir a ser decidido, conheça as diferentes opiniões e não se fique depois, enfim, perante um facto consumado, como tem acontecido tantas vezes. Portanto, esta alteração profunda do funcionamento dos órgãos autárquicos está também prevista no nosso programa para as eleições autárquicas, agora de 26 de setembro, mas é já, como sabem, uma prática da CDU. A CDU e eu própria temos um gabinete na Câmara Municipal do Porto, onde recebemos qualquer cidadão, mesmo que não se tenha inscrito previamente, às segundas-feiras à tarde. E também vamos sempre às diferentes zonas, ou reunir com associações, ou reunir com moradores, sempre que nos solicitam. A nossa prática é essa, de participação e de grande ligação à cidade, aos seus moradores, porque é o que a cidade tem de mais importante, são os seus moradores. E os eleitos devem ouvir e comunicar com os moradores e devem ouvir as preocupações dos moradores, mas também dar-lhes a conhecer aquilo que está em debate, o que se pretende e, digamos, ter em conta as opiniões que vão sendo expressas.
Muito bem, desta forma terminamos as questões que tinha para lhe colocar. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para nos dar esta entrevista. Muito obrigada eu também pela vossa atenção e claro que continuaremos a trabalhar convosco sempre que queiram. Estamos disponíveis para ter em conta as vossas pretensões e, naturalmente, juntar a nossa voz e a nossa proposta aos vossos objetivos nesta área da defesa da cidade, de uma cidade progressista, desenvolvida e justa, solidária. Muito obrigada.